hora de começarmos o nosso 6º módulo desse curso revisional para a banca Sesgran Rio, a Fundação Sesgran Rio. E nós estamos, como já fizemos os 5 módulos anteriores, começando sempre o tema. Hoje o tema é concordância nominal com um fragmento de texto. E aí, se você olhar na sua tela, estamos pegando agora o parágrafo 2 de um texto chamado Maria José. No módulo de concordância verbal, nós pegamos o parágrafo 1. Então, vamos lá. Visitava os miseráveis, internava indigentes enfermos, devotava-se ao alívio de misérias físicas e morais do próximo. Estudava o mistério teológico, exigia sempre o mais difícil de si mesma. Convogava todos os dias e ingressou na ordem terceira de São Francisco. E a primeira palavra que eu destaquei, está vendo aí, foi a palavra miseráveis. E eu grifei também o os, que está antes de miseráveis. Pelo seguinte motivo, o nosso assunto é o assunto da concordância nominal. Então, para que a gente defina a concordância, e a minha caneta está sem um pingo de tinta, então, para que a gente defina concordância nominal, a gente sempre está começando pela definição. Mais uma vez, eu aproveito para lembrar que vocês que não baixaram o PDF poderiam dar uma pausa agora e fazer essa impressão, porque aí você já vai anotando. Do mesmo jeito que eu destaquei miseráveis no meu texto, você destaca no seu, para você entender a sistemática das palavras do texto. Eu disse na concordância verbal que o mecanismo de concordância é um mecanismo de acordo. Só que na concordância verbal era o acordo entre o verbo e o termo que se refere ao verbo, que é o sujeito. Na concordância nominal, é o acordo não entre verbo, mas entre nome e termo que se refere ao nome. Se você for procurar na gramática, não tem assim nome, termo que se refere ao nome. Mas dependendo do edital, às vezes, em vez de vir escrito morfologia, que é o estudo das classes gramaticais, às vezes vem escrito assim, o nome e seu emprego. Na verdade, genericamente falando, a palavra que dá nome a tudo que existe se chama substantivo. O substantivo é aquilo que dá o nome a você, que dá o nome à sua cidade, que dá o nome ao sentimento que você está vivenciando agora. Enfim, tudo que existe tem um nome. E esse nome se chama substantivo. E na gramática, a palavra que se refere ao nome é a palavra a que nós damos o nome de adjetivo. Todo adjetivo é um elemento que se refere a um substantivo. E para que a gente saiba o mecanismo de concordância nominal, nós temos que ter uma noção de substantivo, de adjetivo e até de advérbio. A Sesgran Rio não tem questão, assinale a alternativa em que o termo grifado não é um substantivo. Não tem. Todos os termos abaixo são adjetivos, exceto. Não tem. Também não tem letra A. Uma frase, grifada uma palavra e entre parênteses, pronome. Outra frase, grifada uma palavra entre parênteses, verbo. Não tem. Então, tem muita coisa na Sesgran Rio que ela é vista como pré-requisito. E aí, lá na tela, nós destacamos a palavra miseráveis. Se você for ao dicionário agora, você não vai achar miseráveis no plural. Sempre no dicionário você encontra a palavra não flexionada. Você vai encontrar miserável. E entre parênteses virá escrito adjetivo. E é um adjetivo uniforme. A mulher é miserável, o homem é miserável. É diferente de um homem gordo e de uma mulher gorda. Há palavras que têm duas formas. São adjetivos biformes. E há palavras que têm uma forma para o masculino e para o feminino, que são adjetivos uniformes. Mas o que acontece é que, quando a gente fala de substantivo, eu, como disse, não gosto do conceito, é a palavra que dá nome aos seres. Eu estou restringindo isso aqui a nome. Porque na minha cabeça, ser é alguma coisa que vai de forma muito mais restrita do que o substantivo pode ser. Eu não tenho dificuldade de imaginar que uma barata, aquele inseto, é um ser.
Eu tenho capacidade de entender que, por exemplo, o vizinho é um ser. Eu também sei entender que uma samambaia é um ser. Mas na minha cabeça, preguiça não é um ser. Preguiça está até dentro de um ser. E preguiça é um substantivo. Então, o próprio conceito não muito claro é que faz com que, desde pequeno, você tenha dúvida em guardar esses conceitos. Na verdade, o substantivo, para a gente reconhecê-lo, é aquele termo que pode ser precedido de um artigo. Artigo é uma outra classe gramatical. Tem os artigos definidos, né? O masculino e o a feminino, claro, os seus plurais. E tem um artigo indefinido. O ou feminino, uma, o plural, uns, e o plural, umas. Então, toda palavra que numa frase aparecer determinada por um artigo, será um substantivo. Olha aí na tela. Essa palavra miseráveis, antes dela tem um artigo. Então, nesse contexto, miseráveis é um substantivo. Puxa uma setinha aí, quem imprimiu o PDF, e escreva aí, substantivo. E entre parênteses, coloque assim, termo determinado por artigo. Substantivo, entre parênteses, termo determinado por artigo. Beleza? Então, quando a gente fala assim, o time fez um jogo sensacional. Quando eu falo que o time fez um jogo sensacional, a palavra time, ela está aqui, ó, determinada pelo artigo definido o. Na minha concepção, eu não chamaria time de um ser, mas o time é um substantivo. Da mesma forma que jogo, está aqui, ó, determinado pelo artigo indefinido um. Jogo não é um ser, mas é um substantivo. Então, qualquer palavra que aparecer determinada por um artigo, ela será um substantivo. Por exemplo, tristeza é sentimento desagradável. Quando eu falo que tristeza é sentimento desagradável, observem que nessa frase eu não coloquei nenhum artigo. Isso não quer dizer que eu não tenha substantivo. Não existe frase sem substantivo. Aliás, a palavra substantivo, ela é imprescindível porque substantivo lembra substância. O que dá forma a uma frase é exatamente isso, substância é forma. Por exemplo, num corredor de hospital, uma placa que tem escrito simplesmente silêncio é uma frase. Silêncio é um substantivo. O silêncio. Então, observem que eu disse que o substantivo pode ser precedido. Eu não falei que ele deve ser. Então, tristeza é um substantivo. Porque eu diria, a tristeza é sentimento desagradável. Da mesma forma que sentimento também é um substantivo. A tristeza é um sentimento desagradável. Então, a coisa que você tem que saber como pré-requisito para reconhecer um substantivo é o fato de você perceber, para fazer a concordância nominal, qual é a palavra que na frase tem um artigo antes, ou a palavra que não tem, mas que poderia ter. Ok? Lá na tela. Além da palavra miseráveis, eu marquei duas outras. Indigentes, enfermos. Observem que eu não tenho, antes dessa expressão, indigentes, enfermos, nenhum artigo. Mas eu posso colocar que a Maria José visitava os miseráveis e internava os indigentes enfermos. Então, está em vermelho como miseráveis? Puxe uma setinha em indigentes e escreva aí, substantivo. Então, se você for ao dicionário e procurar indigente, não tem indigentes no plural, você vai ver que está como adjetivo. Mas aí são os indigentes, aí é um substantivo. Agora, dentro da concordância nominal, nós precisamos ter uma noção de que é um adjetivo. Que eu já te falei que é um termo que se refere ao nome.
Mas, às vezes, não na Cisgran Rio, de repente pode ser que venha. Eu não vi até agora. Mas em outras provas que você eventualmente fez, adjetivo aparece muitas vezes definido como um qualificador. Eu tenho certeza, se eu perguntar para você, ou para um grupo de pessoas, o que é adjetivo, o que vai aparecer primeiro é que as pessoas vão dizer que adjetivo é uma qualidade. O grande problema é que a gente pensa que qualidade necessariamente é um atributo positivo. Então, se alguém fala que você é bonito, você sabe que bonito é uma qualidade. Mas se alguém fala que você é preguiçoso, a gente chama de defeito, mas é um qualificador. O qualificador, ele serve para atributos positivos, que a gente chama de qualidades, ou atributos negativos, que a gente chama de defeito. Ou, também, o adjetivo, ele aparece com o nome de elemento caracterizador. Todo adjetivo caracteriza positiva ou negativamente um substantivo. Por isso que os adjetivos são chamados como termo que se refere ao nome. Em outras palavras, termo que se refere ao substantivo. Então, sempre que eu tiver um substantivo no masculino, o adjetivo referente a ele será masculino. Se o meu substantivo for feminino plural, o meu adjetivo será o quê? Feminino plural. Então, quando a gente fala que os trabalhadores esforçados tiveram recompensa, ao dizer que os trabalhadores esforçados tiveram recompensa, a palavra que nós temos ali precedida de artigo é trabalhadores. Então, se eu tenho um artigo determinando, trabalhadores é um substantivo. A palavra recompensa não tem artigo, mas eu falei, eles tiveram uma recompensa. Então, se a palavra recompensa, ela pode ser determinada por um artigo, essa palavra é de valor substantivo. Eu não estou dizendo se a recompensa foi grande ou pequena, se ela foi significativa ou insignificante, não. Mas eu tenho a palavra esforçados, que é masculina e plural, que se refere aos trabalhadores. Se eu dissesse trabalhadora, seria esforçada. Se eu dissesse aluno, seria esforçado. Então, se essa palavra se refere ao nome, se essa palavra se refere ao substantivo, essa palavra é um adjetivo. E esse mecanismo de ajuste entre um substantivo e adjetivo é o que nós chamamos de concordância nominal. Então, a concordância nominal precisa que a gente saiba reconhecer o que é um substantivo e o que é um adjetivo. Lá na tela, portanto, se a palavra enfermos está no plural, é porque são indigentes. Se fosse apenas um indigente, seria enfermo. Se eu troco indigentes por pessoas, seria pessoas enfermas. Se eu troco indigentes por moça, seria uma moça enferma. Então você puxa a setinha no indigentes, se você coloca o substantivo, e uma setinha no enfermos, você coloca o quê? Adjetivo. Então aí, na primeira linha, nós já temos um mecanismo de concordância nominal. Continuando. Ainda no primeiro período, eu destaquei a palavra misérias físicas e morais. Na verdade, miséria está em vermelho. Você já sabe que tudo que está em vermelho é um substantivo. As misérias. Não tem artigo aí, mas poderia ter um artigo. Lá na tela. Físicas é feminino e plural porque concorda com misérias. Se no lugar de misérias fosse sofrimento, seria um sofrimento físico. Você veja também que além de físicas, olha aí na tela, existe a palavra morais, que está no plural, são misérias morais. Se eu passasse para o singular, uma miséria, seria uma miséria moral. Então, de novo, o que está em vermelho é substantivo, o que está em verde é adjetivo.
ok? Não apareceu ainda nenhum advérbio. O advérbio é uma palavra que também tem um apelido. Substantivo é nome, adjetivo é termo que se refere ao nome, e advérbio é chamado de circunstância. Se uma questão de prova destacar uma palavra em alguma alternativa e disser o elemento destacado exprime uma circunstância de, é a mesma coisa de falar assim, ele é um advérbio de. E o nome advérbio sugeriria que advérbio seria um termo que se refere a verbo. Então, toda palavra que se referir a um substantivo é um adjetivo. Toda palavra que não se referir a um substantivo é um advérbio. Então, quando eu falo assim, você reclama demais da vida. Quando eu falo você reclama demais da vida, a palavra demais não caracteriza você. Não é você que é demais. É o quanto você reclama. Uns reclamam, outros reclamam pouco, outros reclamam muito, e você reclama demais. Reclama é uma forma do verbo reclamar. Como a palavra você se refere a reclama, isso é que é um advérbio. E não existe concordância aqui. Porque se eu passo para o plural, seria vocês reclamam, mas continuaria sendo demais. Esse é o problema da concordância nominal. Na concordância nominal, o substantivo e o adjetivo fazem um acordo. Se entra um advérbio no meio, é que pode estragar. Então aqui, ó, o advérbio é um termo invariável. O que é um termo invariável? Que não tem flexão. Ou seja, ele não tem feminino. Isto é, ele não tem flexão de gênero. O advérbio também não tem plural. Isto é, ele não tem flexão de número. O problema é que advérbio, ao contrário do que o nome sugere, não se refere só a verbo. O advérbio é um termo que também modifica adjetivo. Então, eu costumo dizer o seguinte, referiu-se a substantivo é adjetivo, referiu-se a outra coisa é advérbio. Aí eu fiz o meu conceito. O que é um advérbio? Advérbio é um troço que não se refere ao substantivo. Pronto. Então, por exemplo, quando eu digo assim, o advogado era muito competente. Quando eu coloco que o advogado era muito competente, a palavra advogado é um substantivo. Olha o artigo aqui antes, ó. O advogado. Então, palavra determinada por artigo é substantivo, singular. Competente é a palavra que eu uso para caracterizar o advogado. Tanto é que se eu colocasse os profissionais no plural, seria competentes no plural. Então, isso aqui é um adjetivo. Agora, o muito, ele não é muito, não é advogado que é muito, é a competência dele que é acima da média. Tem gente competente, pouco competente, meio competente e muito competente. Se a palavra muito se referisse ao substantivo, ela seria um adjetivo. Como ela não se refere, esse é um advérbio. Então, repetindo, o que é um advérbio? É um troço que não se refere ao substantivo. Olha aqui, se eu colocasse advogados, seria competentes. Mas eu não falaria que os advogados eram muitos competentes. Por quê? Advérbio é invariável. Então, se você, na hora de fazer uma questão, estiver olhando a concordância, se tiver palavras no plural, como no singular, não quer dizer que esteja errado. Pode ser que aquela palavra que ficou no singular seja um advérbio. Por isso que para você fazer, óbvio, tem muita coisa que você vai acertar de ouvido.
Mas a gente não pode confiar só no ouvido. Então a gente pode algumas vezes confiar no ouvido, outras vezes não. Então quando a gente for fazer essa leitura, é importante que você tenha uma noção. Eu não acabei não, tá? É que nossas aulas têm, como você que está aqui desde o primeiro módulo sabe, uma duração média de 20 minutos. Tempo que já está esgotado. Então na aula 2, que você vai assistir quando tiver disposição, pode ser agora na sequência. Se não for na sequência, você quer deixar para depois, deixa para depois. Mas só veja uma aula quando você tiver os 20 minutos de ânimo para você se concentrar. Aliás, a intenção da gente fazer módulos menores é essa. Na aula 2, eu termino de falar sobre advérbio e nós voltamos a entrar no assunto de concordância nominal.